Olá pessoal, bem-vindos à primeira aula de inglês do Personal Educa. Meu nome é Letícia e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre os pronomes, seus usos e funções dentro do texto. Os pronomes são aquelas palavras que substituem os nomes, ou seja, o substantivo. E isso cria dentro de um texto um mecanismo muito importante de referência. O que é isso? Se eu já usei um substantivo, já fiz referência a alguma coisa já definida, quando eu vou repetir essa palavra, esse substantivo, eu não preciso usar ela de novo, eu posso usar um pronome e isso evita que o texto fique carregado de repetições. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os pronomes pessoais, demonstrativos, possessivos, reflexivos e relativos. Começando com os pronomes pessoais, eles podem ser divididos em pronomes sujeitos e pronomes objetos. Os sujeitos são aqueles que se referem às pessoas do discurso, né? Eu, aquele que fala, você, com quem eu falo, e a terceira pessoa, ele ou ela, de quem a gente fala. Dependendo da função desses pronomes na frase, eles podem ser utilizados como sujeito, que vai ser o caso do I, you, he, she, it, we e they, ou eles podem ser usados como os objetos, que vão ser o me e you, him, her, it, us and them. Né? Colocando em algumas frases, a gente teria o sujeito, por exemplo, I like coffee, né? Então, eu gosto de café. Quem gosta de café? Eu. Então, estou me referindo ao sujeito, à primeira pessoa do discurso. Se eu falo she is a teacher, ela é uma professora. Quem é a professora? Ela. Então, me referindo à terceira pessoa. Então, falando um pouquinho mais sobre os pronomes sujeitos, eles são, como o nome já diz, usados como sujeito da oração e evitam, então, repetições como a gente já viu no começo da aula. Um exemplo, se eu falo, Jennifer is my best friend. Jennifer is so funny. Né? Jennifer é a minha melhor amiga, a Jennifer é muito engraçada. Jennifer é o mesmo referente, então, para evitar essa repetição, eu posso usar um pronome sujeito, no caso, o she, e ficaria Jennifer is my best friend, she is so funny. Eu queria chamar a atenção para o pronome it, que é o pronome neutro do inglês. Em português, esse pronome não existe, né? Então, por isso que às vezes acaba causando certa confusão. O it se refere a um pronome masculino ou feminino, ele ou ela, só que não para pessoas, ele é usado para objetos, coisas, ideias ou animais. Então, se eu digo, por exemplo, my new fish is so small, but is also very colorful. Né? O meu peixinho novo, ele é muito pequenininho, mas também é muito colorido. It is very colorful. Então, o pronome it está se referindo ao animal, ao peixe. Ou então eu posso dizer, my bed is small, but it is also comfortable. Né? A minha cama é pequena, mas também é confortável. Então, o it está se referindo ao objeto, à coisa, cama. Okay? Esse é o uso mais comum do it, em apostilas, em exemplos que você procurar na internet. Mas também o it é usado em frases que geralmente não tem um sujeito, são frases de sujeito inexistente. Por exemplo, se eu pensar em português, quando eu falo, são 2 horas. São 2 horas não tem uma pessoa, não tem sujeito. E a gente classifica, então, como uma oração de sujeito inexistente. Mas, em inglês, toda frase tem que ter um sujeito. Nesse caso, então, a gente vai usar o it. Né? Então, pensando em horários, eu falaria it is 5 o'clock. É como se o it dissesse, né? As horas, o horário é 5 horas. Também posso usar para falar sobre o tempo, condições climáticas. It is cold today. Né? Está frio hoje. E por último, eu posso falar também sobre temperatura, por exemplo, it is 30 degrees outside right now. Está fazendo, está a 30 graus lá fora agora. De novo, essa frase em português não tem sujeito, mas em inglês eu preciso colocar uma pessoa e essa pessoa, no caso, vai ser o it. Tudo bem? Então, falando um pouquinho mais sobre os pronomes objeto agora. Como o nome já diz, eles são usados como objetos, ou seja, os complementos dos verbos. Pode ser objeto direto ou indireto. E também, como a gente falou, evitam as repetições do texto. Então, se eu digo, my cousins live in another city, I talk to my cousins every weekend. Então, de novo, repetir my cousins e é o mesmo referente, não há necessidade. Então, eu posso dizer,
My cousins live in another city. I talk to them every weekend. E them faz referência, então, aos meus primos e evita essa repetição desnecessária. Alguns outros exemplos de pronome objeto, eu teria, por exemplo, She invited me to the party. Ela me convidou para a festa. Em português, esse pronome objeto seria os pronomes pessoais do caso oblíquo, né? Eu falaria, ela me convidou e não ela convidou eu, né? É essa mesma referência. Se eu digo, I bought him a present, né? Eu comprei um presente para ele. Ele, no caso, é objeto, então eu uso him ao invés de he, que a gente acabou de ver que é o pronome sujeito.